Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Gostaria desde já de agradecer à igreja por mais uma oportunidade de estar começando uma campanha, pois toda a honra e toda a glória é do Senhor, mas a gente também se sente honrado em ter a oportunidade de estar fazendo a obra na casa do Senhor. E queria agradecer o irmão João pela oração. Que Deus te abençoe, abençoe toda a sua família, que derrame bênção sobre a tua casa e continue te usando cada vez mais para fazer a obra do Senhor. Irmãos, não menosprezando a oração do irmão, mas a gente tem que sempre, antes de ministrar a palavra, buscar intimidade com o Pai. Enquanto eu faço uma breve oração, vou pedir que os irmãos abram vossas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo 4, para a honra e para a glória do Senhor. Santo é o teu nome, Pai. 2 Reis, capítulo 4. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Pai. Meu Pai, meu Senhor Jesus amado, te peço, Senhor, perdão pelos meus pecados. Peço, Pai, que perdoe as minhas falhas, Senhor. Peço que o Senhor me diminua, para que o Senhor cresça cada vez mais, Pai. Peço, Senhor, que o Senhor possa colocar sobre a minha boca as tuas palavras, que seja dita hoje somente as tuas palavras, que seja feita somente a tua vontade, meu Deus. Peço, Pai, que o Senhor possa receber essa campanha aí no seu trono, Pai. Que o Senhor possa ouvir o propósito de cada irmão. Que o Senhor possa abençoar o lar de cada irmão que está aqui presente. E que o Senhor possa abençoar também a casa de cada irmão que não pôde vir aqui hoje, Pai. Peço, meu Deus, que o Senhor derrame as suas bênçãos, o seu milagre sobre a nossa irmã missionária Lindaura, Pai, que se encontra enferma, que o Senhor possa restaurar a sua saúde. Apresento também, Pai, a senhora Rosana da Silva Cruz, que se encontra internada na UTI, que se encontra entubada, Pai. Que o Senhor possa realizar o seu milagre, porque para o Senhor nada é impossível. Sabemos que o seu poder não tem limite, Pai. Ela tem 2 filhos para criar. Que o Senhor derrame a sua misericórdia sobre ela, Pai. E mais uma vez, Pai, te peço que o Senhor me diminua para que o Senhor cresça. Que seja feita somente a tua vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. As palmas louvam o Senhor, pois toda a honra e toda a glória é somente para Ele. Amém, irmãos? Amém. Primeiro dia da campanha, não há mais vasilha nenhuma e o azeite parou. Essa campanha se encontra em 2 Reis, capítulo 4. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhes serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai e pede emprestada vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos,
e deita o teu azeite sobre aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela a enchiam. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber o homem de Deus. E ele disse: vá, vende o azeite e paga tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Pai. Irmãos, esta é uma palavra gloriosa. Mais um milagre feito através do Senhor, usando os teus profetas, que são canal de bênção. E tem muitos aprendizados nesta passagem. Irmãos, vamos começar pelo começo. Se fosse nos dias de hoje, uma mulher chegaria e falaria assim: o meu marido morreu e me deixou todo endividado. Hoje seria desta forma, porque hoje o mundo vive em época diferente, e vamos chegar lá. Mas esta mulher chegou não olhando o problema, não olhando os defeitos, mas sim olhando a virtude. Meu marido, teu servo, temia o Senhor. E quando se falamos sobre o temor do Senhor, muitas pessoas acham que temor é ter medo, mas não é ter medo. O temor é ter reverência ao Senhor. O temor é ter reverência ao Senhor. É reverenciar o Pai. É exaltar o nome dele. Não é temer. Irmãos, o porquê que esta mulher foi ao profeta? Ela tinha um problema muito grande, que era uma dívida que seria paga com seus 2 filhos. Mas vamos entrar na história. Deus liberta os que estão escravizados, como fez com o povo que se encontrava no Egito, como ocorreu em outras passagens, como Deus libertou Israel em outras oportunidades. Então não havia o porquê deixar os filhos da viúva escravos. Mas ela procurou quem? Eliseu, um homem que era profeta do Senhor. O que esta passagem ela quer dizer, irmãos? Quando temos um problema que não é capaz de ser resolvido pelo homem, nós temos que procurar a Deus. Temos que procurar um servo do Senhor, porque um servo do Senhor, ele irá lhe dar coisas de Deus. Não tem como você procurar Deus naquele que não tem a presença do Senhor. Então, quando precisamos buscar o Senhor e precisamos buscar a ajuda de algum dos nossos irmãos, temos que buscar aqueles que têm a presença, porque aquele que tem a presença poderá te apresentar a obra do Senhor, as maravilhas que o Senhor faz.
Eliseu foi um homem que foi muito usado por Deus quando ele ficou no lugar de Elias. Se você for buscar na história, quando Elias se encontrava cansado, o que Deus falou? Prepara Eliseu. Eliseu foi escolhido pelo Senhor. Como cada um que está na frente da obra do Senhor foi escolhido pelo Senhor. Nada acontece por um acaso. Tudo tem um porquê. Quando diz que aquele homem temia, ele era um servo. Verdade. Ela não olhou os defeitos, ela olhou a solução. Nós deparamos nessa história com uma mulher que luta por seus 2 filhos. Nos dias de hoje, não existe mais o seu filho ser escravizado porque você tem uma dívida. Mas hoje nós vemos os nossos filhos sendo escravizados através de drogas, sendo escravizados através de prostituição, sendo escravizados através das coisas que o mundo oferece. E temos que buscar aonde? A libertação, mas sim na palavra do Senhor, sim aonde está a presença de Deus. Temos que buscar a libertação para os nossos filhos da escravidão na palavra do Senhor, nas obras do Senhor, porque Deus liberta, como sempre libertou, como libertou Israel das mãos de Egito, como libertou Israel das mãos do rei de Babilônia. E é através da palavra do Senhor que libertaremos os nossos filhos da escravidão que o mundo oferece hoje para os nossos filhos. Antigamente, essa mulher corria risco de ter os seus filhos escravizados por causa de uma dívida. E nos dias de hoje, a cultura que os nossos filhos encontram na rua é o que escravizam a juventude de hoje. É o que faz eles permanecerem no pecado e longe da presença do Senhor. Quando essa mulher se encontrava numa situação que ela via que ela iria perder os seus filhos, ela buscou o profeta. Então, o aprendizado desta pequena passagem hoje, referente aos nossos filhos, é: busquem a presença do Senhor. Glória a Deus. Porque a Bíblia fala que quando nós servimos a Deus, quando nós somos fiel ao Senhor, Ele é fiel não só com a gente, mas sim com as nossas gerações. Aleluia. Da mesma forma que Deus cuidou de Davi e transferiu o trono para os seus filhos e honrou a família de Davi, Deus fará com nós. Deus não vai cuidar só de nós, mas também dos nossos filhos. Esta passagem, ela é bem clara, como Deus sente prazer em cuidar dos seus. A mulher, ela chega falando: meu marido, teu servo, temia ao Senhor. E ela chega sabendo que ela está diante de um homem de Deus. O porquê que ela vai buscar a ajuda a um homem de Deus? Porque ela sabe que para Deus não tem limite, não tem o que não seja possível. Deus é de fazer o impossível
possível. E aonde há a presença do Senhor, o milagre acontece. Aonde há a presença do Senhor, não existe cativeiro. Aonde há a presença do Senhor, não existe escravidão. Aonde há a presença do Senhor, há libertação. Glórias a ti, Senhor. Quando Deus entra no problema, Ele traz a solução. E não seria diferente com esta mulher que tinha o seu marido, que era um servo do Senhor. Se você procurar na Bíblia inteira, você não vai ver um que serviu o Senhor e o Senhor o desamparou. Você não vai ver um que foi discípulo do Senhor que ficou desamparado. Você não vai ver nenhum que era temente ao Senhor, que clamava ao Senhor de todo o seu coração, que não encontrou a solução para o teu problema. O que Deus pede para falar hoje, irmão, no começo desta campanha, é que não tem limite para Ele transformar a tua vida. Não tem limite para Deus em mudar o seu cativeiro. Não tem limite para Deus em derramar o azeite sobre a tua vida. Mas o segredo é o que esta mulher fez. Ela chegou porque ela acreditava. Ela chegou porque ela sabia que ali, onde estava a presença do Senhor, havia milagre. E todos sabem que aonde está a presença do Senhor, muda o ambiente. Tudo se transforma com a presença do Senhor. Tudo se renova com a presença do Senhor. Porque o nosso Deus que nós servimos, Ele é o dono do milagre. Ele é o dono da transformação. E Ele ama pegar aquele que não tem mais solução, pegar aquele que está chegando no seu limite, pegar aquele que está lá no fundo do poço e trazer para cima, inverter a situação, como Ele fez com esta mulher. E Deus não faz nada pela metade. Quando ela chegou até Eliseu, Eliseu perguntou: o que queres que eu faça? O que tens na sua casa? Ela respondeu: meu senhor, não tenho nada a não ser uma botija de azeite. Aleluia. Uriam decoa labrasúria, Uriam decoa labramene. Glórias a ti, Senhor. Irmãos, se fosse no dia de hoje, talvez a pessoa já diria que não teria nada, que não teria nem casa mais para morar, para poder se sensibilizar mais o profeta, a interceder. Mas essa mulher, ela chegou com a verdade. Ela poderia ter mentido para Eliseu, para que ele tivesse mais piedade dela. Ela poderia ter mentido para Eliseu, mas não para o Espírito Santo que estava dentro. Porque para Deus a gente não mente, não tem como. E ela foi sincera: não tenho nada a não ser uma botija de azeite. Glória a Deus. Aleluia. E como é Deus que está na peleja por ela, para Deus o mínimo é capaz de tornar muito. Vou afirmar que o mínimo para Deus pode se tornar algo infinito,
porque o poder de Deus não tem limite. O poder de Deus é tão grande que Ele multiplica, 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 até a hora que Ele falar, chega. Oh, glória, verdade. Porque para Deus não há limite, porque é Ele que põe um limite na vida de cada um. Irmãos, prestem atenção sobre o que aconteceu aqui. Ela chegou certa de que estava no lugar certo. Ela chegou com a certeza de que ali ela encontraria o milagre. Ela chegou sabendo que o seu marido servia um Deus que é o Deus do impossível. Glória, aleluia. Quando ela chegou ali, ela estava colocando os teus filhos na mão do profeta. Aleluia, Jesus. E todos sabem que uma mãe não tem limite. Ela faz de tudo para os teus filhos. Qual é a mensagem? Faça tudo pelos teus filhos. Não desista de lutar pelos teus filhos. E quando você não for capaz de salvar a vida dos teus filhos, coloque na mão de Deus. Porque para Deus não existe cativeiro. Para Deus não existe causa perdida. Glória a Deus. Não existe nada que Deus não possa transformar. Mas tem que ser colocado de coração da mesma forma que essa viúva colocou os teus filhos na mão do profeta. Porque ela sabia que colocando na mão do profeta, estaria colocando na mão de Deus. Porque o profeta, ele é um instrumento usado pelo Senhor. Da mesma forma que cada um que faz a obra do Senhor é um instrumento usado pelo Senhor. Mas o aprendizado não para. Quando ela falou que ela não tinha nada, somente uma botija de azeite, o que o profeta disse a ela? Vá para a tua casa, peça vasilhas para todos os teus vizinhos, mas não poucas, peça muitas. Fecha a tua porta sobre ti e teus filhos e derrame o azeite de vasilhas em vasilhas. Aleluia. Glória a Deus. O porquê Eliseu falou desta forma? Porque Eliseu sabia que o Senhor derramaria as tuas bênçãos sobre esta viúva. Glória a Deus. Ela sabia que o Senhor honraria o marido dela, que era temente ao Senhor, que temia, tinha temor a Deus, que é o que nós precisamos ter. Verdade, meu Deus. Respeito e reverência a Deus. Glória a Deus. Temos que ter respeito e reverência a Deus, que é o significado da palavra temor. Glórias a ti, Senhor. Irmãos, esta mulher, ela foi para a tua casa e ela fez exatamente da forma que o profeta pediu. O porquê que ela fez exatamente da forma que o profeta pediu? Glória a Deus. Glória a Jesus. O profeta, quando conversou com ela, o profeta representava Deus, representava o poder de Deus. Aleluia. Graças a Deus. E quando nós buscamos algo de Deus, nós temos que fazer como essa viúva fez, exatamente da forma que o profeta disse. Qual que é o aprendizado nessa passagem? Oh, meu Deus, nós temos que ser obedientes.
Glória a Deus. Nós temos que ser obedientes. Nós estamos dentro de uma igreja, nós estamos dentro de um ministério onde tem um pastor. O pastor representa o Senhor. Muitas vezes não entendemos o porquê não conseguimos crescer diante da obra, ou porque não conseguimos crescer na presença do Senhor, porque muitas vezes não somos obedientes. Muitas vezes é pregado para que a gente haja de uma forma e nós agimos de outra forma. Quando é transmitido para a gente agir de uma forma na presença do Senhor, se a gente agir da forma que nós queremos, dificilmente, irmãos, iremos conseguir aquilo que pedimos a Deus. Glória a Deus. Um profeta do Senhor, um pastor, uma pessoa que está na frente da obra, jamais irá te direcionar para o caminho errado. Verdade. Sabe por quê, irmãos? Se o pastor te direcionar para o caminho errado, Deus irá te trazer de volta para o caminho certo. Porque você é pastoreado pelo pastor, mas você é ovelha de Deus. E ele irá pagar o preço. Porque ele vai ter que prestar conta. Aleluia. Da mesma forma é o profeta. E da mesma forma é a ovelha. Se o pastor pastorear você para o caminho e você resolver seguir o seu caminho, um dia você vai ter que se prostrar diante de Deus. Um dia você vai ter que dar conta da sua atitude. Um dia você vai ficar frente a frente. E nesse dia você irá pagar o seu preço. Porque aqui foi pedido a obediência. E ela obedeceu. Fez exatamente da forma que o profeta disse. E o que aconteceu? Aconteceu aquilo que Deus quer fazer na minha vida, na sua vida. O azeite multiplicou. O azeite começou a ser derramado dentro das vasilhas. E ela começou a pedir vasilhas para os seus filhos. E foram se trocando de vasilhas em vasilhas. E o milagre de Deus foi acontecendo sobre aquele lar. Amém. O milagre de Deus foi acontecendo na vida daquela mulher. A obediência dela fez Deus agir dentro do seu lar. O temor que o marido dela tinha fez Deus transformar a vida dela. A dívida que o marido dela deixou não foi nada perante a graça do Senhor. Porque o Senhor jamais vai envergonhar um servo seu. O Senhor jamais vai deixar escravizar o filho de um servo de Deus. Glória a Deus. Mas para isso, irmãos, temos que ter obediência. Temos que permanecer no caminho de Deus. Temos que entender como que é o agir de Deus na vida de uma ovelha. Somos ovelhas do Senhor. Para permanecermos no caminho do Senhor, temos que ter temor e temos que ter obediência, para que assim o Senhor possa continuar operando na nossa vida, continuar transformando, continuar libertando, continuar multiplicando, continuar derramando o seu azeite na minha vida e na vida de cada um de vocês. Uriam decoa labrasuria, Uriam decoa labramé, Uriam decoa labrasuria, glória, glória. Irmãos, olha que lindo o que aconteceu nesta família.
de vizinhos em vizinhos, pedindo vasilhas. O que aconteceu ao redor desta casa? Os vizinhos passaram a ceder vasilhas. Isto mostra que esta família tinha um bom convívio com seus vizinhos. Isso mostra que essa família cristã se dava bem com seus vizinhos. Isso mostra que esta mãe tinha o respeito dos seus filhos. Glória a Deus. Porque isto daqui foi exatamente aquilo que o Senhor sempre pregou. Aleluia. Nós temos que ter amor ao próximo, nós temos que ter união, nós temos que ajudar o outro. Porque quando temos um bom convívio com os nossos irmãos, com os nossos vizinhos, a obra do Senhor, ela acontece. Quando temos respeito pelos nossos vizinhos, pelos nossos irmãos, o milagre acontece. Imagina se essa família não se desse bem com seus vizinhos, quantas vasilhas chegariam? Imagina se essa mãe não tivesse união com seus filhos, será que eles trariam as vasilhas? Será que eles seriam obedientes? Irmãos, a palavra ela vem primeiro para quem está pregando, para depois chegar até vocês. Isto é para mim, e eu vou transmitir para vocês. Tenha um bom convívio com seus vizinhos. Tenha uma boa comunicação com seus filhos, para que vocês possam ter união e possam trabalhar em equipe. Aleluia. Para que vocês possam compartilhar o favor um do outro. Para que vocês possam ajudar o milagre de Deus acontecer na sua vida e na vida daqueles que estão próximos de vocês. Porque quando tem união, Deus opera. Quando tem união, Deus está presente. Quando há solidariedade, os olhos de Deus brilham. Porque quando há solidariedade entre vizinhos, existe o amor ao próximo. Glória a Deus. Esta passagem, ela mostra tudo aquilo que Deus pede para um cristão. Quando ela fala, o meu marido tinha temor a Deus, ao invés de apontar, o meu marido me deixou uma dívida, ela olhou para a qualidade. Quando ela encostou no profeta, ela chegou ciente que ali ela encontraria um milagre. Ela acreditava que ali o problema dela seria resolvido. Quando Eliseu falou para ela, vá para a tua casa, feche a tua porta sobre ti e teus filhos e peça muitas vasilhas aos teus vizinhos, Eliseu sabia que a bênção não seria pouca. Eliseu sabia que Deus estaria presente dentro daquele lar. Glória, aleluia, Pai. Deus te dê glória. Quando ela fez da forma que Eliseu pediu, ela mostrou aquilo que muitas vezes nós falhamos. Ela mostrou a obediência. Porque não basta apenas crer, mas temos que ser obedientes. Irmãos, esta campanha, ela é, igual
igualzinho está escrito aqui, está sendo mostrado aqui. Ela é sem limite. Ela é sem limite. O poder de Deus não tem limite. Então tenha uma fé que não tem limite. Tenha aquela fé que você é capaz de colocar a vida dos teus filhos na mão de Deus. Porque foi isso que ela fez. Glória a Deus, aleluia. Ela colocou a liberdade dos teus filhos. Quando ela viu que os seus filhos seriam escravos, ela falou: meus filhos não. Eu faço qualquer coisa pelos meus filhos. E eu vou fazer aquilo que não dá errado. Eu vou colocar na mão de Deus. Eu vou colocar na mão de Deus. Então faça o que eu vou fazer. Eu vou colocar a vida dos meus filhos na mão de Deus. Coloquem a vida dos teus filhos na mão de Deus. Porque para Ele não existe derrota. Não existe adversário para Deus. Não conheço uma luta que Deus tenha entrado que Ele tenha perdido. Não conheço nenhum cativeiro que Ele não tenha libertado. Não conheço um lugar que Deus tenha andado que tenha permanecido do mesmo jeito. A palavra prova que aonde tem a presença tudo se transforma. A palavra prova que aonde Deus age não permanece da forma que estava. O que Deus pede para mim dizer para vocês, e eu creio que irá acontecer na minha vida, que nesta campanha, neste propósito, que cada um entregar de coração nas mãos de Deus, não vai permanecer da forma que está. Aleluia. O azeite irá transbordar, mas precisa da fé de cada um, precisa da obediência de cada um, e precisa do temor. Mais uma vez, temor não é ter medo. Temor é ter respeito ao Senhor e reverenciar aquele que é o único que é digno de reverência. Aleluia. Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Irmãos, creio eu que não foram poucas vasilhas. E o azeite foi transbordando de vasilha em vasilha. Ele foi enchendo e sendo transbordado de um para o outro. De um para o outro. De um para o outro. Glória a Deus. Igualzinho é o poder do Senhor, sem limite. Como Jesus fez o milagre na multiplicação dos pães, como Jesus fez o milagre na multiplicação dos peixes, como Deus fez o maná cair do céu no meio do deserto, Ele é capaz de fazer o mesmo na minha vida e na tua vida. Deus é capaz de fazer o mínimo que cada um de nós tem dentro da nossa casa se transformar em muito. Deus é capaz de pegar aquele pouquinho que nós temos e multiplicar, 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 até ser o suficiente para resolver o nosso problema. E Deus não faz nada pela metade. E a prova está aqui. Quando aquela mulher olha para os seus filhos e fala: me passa mais uma vasilha, os filhos dela respondem: mas não há mais nenhuma vasilha. E o azeite parou. Agora imagine vocês, todos nós sabemos que naquela época escravos não era barato. Então a dívida
era alta. Porque um filho só não pagava a dívida, teria que dar os dois. E quando ela foi conversar com o profeta sobre os milagres, o profeta disse: pagues o que tu deves e viva com o resto. Vou repetir: pague o que tu deves e viva com o resto. O que Deus quer dizer é que aquele que crê, aquele que confia a ponto de colocar os teus filhos na tua mão, na mão de Deus, aquele que é obediente, aquele que tem temor a Deus, Deus não vai fazer o suficiente para pagar a tua dívida. Ele vai fazer o suficiente para pagar a tua dívida e você conseguir viver mais um pouco com a tua família. Ele sempre vai te dar um pouco mais do que o que você precisa. Traduzindo, Deus, Ele vai te dar o suficiente, Ele vai te dar mais do que o suficiente. Ele nunca vai te dar menos do que você precisa. Ele vai te dar o que você precisa e a mais do que o que você precisa. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele é nosso Pai. E um pai sempre vai querer o melhor para o seu filho. Sempre vai dar o melhor para o seu filho. Nunca vai dar nada contado. Porque a graça do Senhor, ela vem sempre com abundância na vida de cada um. Irmãos, as horas estão se avançando. Meditem nessa palavra. Entreguem seus problemas. Participem dessa campanha. Porque eu não posso fazer nada por vocês. Mas Deus pode fazer tudo por vocês. A palavra do Senhor pode transformar a vida de vocês. E a fé de cada um pode fazer o azeite transbordar na vida de cada um. O segredo da vitória está na mão de vocês. Creiam, sejam obedientes, confiem, respeitem e reverenciem o nosso Senhor Jesus Cristo. As palmas louvam o Senhor, pois toda a honra e toda a glória é somente para Ele. Irmãos, eu agradeço a minha rica oportunidade e mais uma vez as palmas louvam o Senhor, pois toda a honra e toda a glória é somente para Ele. E eu gostaria de entregar para o nosso irmão presbítero Hélio, presbítero João,